A gente falou sobre os principais tipos de medida de capacidade. O principal tipo de medida que a gente falou foi a medida que está associada ao a capacidade do projeto, que é aquela capacidade que o projetista dimensionou, é aquilo que saiu realmente do papel, é o que o meu equipamento foi planejado para fazer. Essa capacidade de projeto ela vai depender de uma determinada característica, por exemplo, a velocidade dos rolos multiplicado por um tempo de operação. Uma outra capacidade é a capacidade que eu consegui instalar realmente na minha fábrica. Aquilo que eu consegui realmente instalar vai depender da quantidade que está definida no meu projeto e o tempo total que eu tenho para a operação. Então, aqui, por exemplo, eu tenho 24 horas para a operação, cada hora tem 60 minutos, a gente fez 300 copos. 300 multiplicado por 24 multiplicado por 60, nós temos 432 mil copos por dia. Essa é a capacidade que foi instalada para o meu projeto, para minha fábrica. Você tem a capacidade disponível, que aí na capacidade disponível você não leva em consideração o dia total. Você vai levar em consideração o tempo realmente que você tem disponível na sua empresa. Então, qual é o tempo que você tem disponível para executar a sua atividade? Aí você avalia esse tempo, né? Voltando aqui, só compartilhando com vocês. Então, aqui você tem a nossa ideia da capacidade disponível, ok? Então, você tem capacidade de projeto, que depende de uma determinada quantidade por um tempo de operação. Você tem a capacidade instalada, que vai ser o tempo total que eu tenho de operação ali do meu equipamento, que pode casar com a velocidade de projeto, com a capacidade de projeto. Você tem a capacidade disponível, que é aquela que você depende do tempo realmente disponível que você tem para o equipamento. Ah, meu dia tem 24 horas, mas eu só funciono 10 horas. Então, o tempo disponível vai ser só de 10 horas. Então, aqui você tem um exemplo. Ó, 300 copos é a quantidade. Eu tenho 10 horas disponíveis para a minha empresa, de 8 às 18. Cada hora tem 60 minutos. Eu multipliquei 300 por 10 multiplicado por 60, porque eu quero a resposta aqui em dias, e aí a gente teve o total de 180 mil copos por dia. Agora, como eu falei, isso seria numa condição ótima, no mundo perfeito, no mundo que eu não tivesse problema. Mas a gente observa que problemas podem acontecer. Eu já posso de cara ter situações que eu disse que iria acontecer, como por exemplo, almoço, café, aí entraria a ideia da capacidade efetiva. É aquilo que você conseguiu realmente fazer. É aquilo que você conseguiu executar na sua operação. Então, a capacidade efetiva é a capacidade que você conseguiu realmente aplicar no seu ambiente. Um exemplo dessa capacidade efetiva é dada por essa equação aqui. A capacidade efetiva, a minha capacidade efetiva vai ser igual a quantidade, porém eu vou ter que levar em consideração o tempo disponível e também as paradas programadas. Então, na vida da gente, você tem várias situações de paradas programadas. Quem poderia dar um exemplo de parada programada? Quem poderia dar um exemplo? Almoço e intervalo. Almoço, um exemplo, um intervalo que a gente faz, né? Quer dizer, você tem situações em que você já programa uma manutenção preventiva, né? Você já programa uma situação em que você já vai ter essa parada e ela não é nenhuma novidade, né? Ela é a parada que você já programou, você sabe que vai acontecer. Tem casos até que todo dia você vai ter essa parada. Então é uma parada programada. A gente colocou aqui um exemplo onde eu tenho 300 copos por minuto, ela funciona de 8 às 18, 10 horas, mas eu tenho uma hora para o almoço e tenho 15 minutos para o setup. Então aí seria 10 horas menos 1 hora e 15 minutos.
1 hora e 15 minutos vai ser 1,25. 1,25. Tem uma pessoa dizendo que eu preciso, perguntando se tem como eu aceitar ela. Para mim não chegou nenhum convite, não. Deixa eu ver aqui no grupo quem é que está pedindo para entrar. Porque pronto, acho que agora foi. Então, você tem aqui essa situação que você tira esse tempo, que é um tempo que foi programado para as paradas. Então, esse é um tempo que eu já coloco previamente como um tempo que eu sei que a gente vai ter essa parada. Né? Então, é um tempo que eu sei, é algo que eu sei que a gente vai ter a parada. Ah, acho que ele estava achando que ele estava na aula errada, né? Mas é essa aula mesmo, a gente está só recapitulando aqui. Ok? Todo mundo me ouvindo? Tudo certinho? Tudo certo, professor. Pronto, então vamos lá. Acho que está. Pronto. Então, você tem aqui essa questão que a gente tem esse tempo e a esse tempo a gente tira. E aí seria a capacidade efetiva. Agora você tem a capacidade real. No caso, a capacidade real é a que a gente vai considerar tudo que faz parte da nossa situação real. Então, a capacidade real, ela, a gente vai levar em consideração o tempo real, ou seja, é o tempo disponível, porém eu vou avaliar a capacidade associada ao parada programada e parada não programada. Então, essas foram as equações que a gente utilizou na aula passada. E essas equações, né, que a gente vai usar? Ela vai entrar justamente no pedacinho que falta da gente trabalhar sobre esse conteúdo. A gente fez um exemplo aqui, olha, onde a gente colocou a capacidade é de 300 copos por minuto, a empresa funciona 8 às 18, ou seja, 10 horas. A gente tem programado 1 hora de almoço, 15 de preparação, porém, além disso, faltou energia por 45 minutos e quando voltou, teve uma manutenção corretiva de 1 hora. Então, a gente teve 1 hora e 15 de parada programada, 1 hora e 45 de parada não programada. E aí a gente somou essas perdas, subtraiu essas perdas das 10 horas e chegamos na capacidade real, que realmente foi produzido na minha linha de produção, que deu 126 mil copos. Trabalhando esses conceitos aqui, a gente pode ter a ideia de utilização. Utilização é uma medida que a gente verifica também, onde a gente tem como principal objetivo verificar qual é o percentual da capacidade de projeto que realmente foi utilizado. Então, a capacidade da utilização ela vai ser relacionada à capacidade de projeto e à capacidade real, aquilo que foi realmente produzido. Então, na minha utilização, eu vou usar essa equação aqui.
Utilização é igual ao volume de produção real dividido pela capacidade de projeto. Então, a gente vai botar a capacidade real e a gente vai botar a capacidade de projeto. É a associação do que eu consigo utilizar do meu equipamento quando comparado com o que ele foi projetado. Essa é a ideia. Além da utilização, você tem também uma outra escala que a gente chama de eficiência. Como é que a gente calcularia a eficiência de um ambiente produtivo? A eficiência, ela já associa o volume de produção real com a capacidade efetiva. Vê que a utilização, ela leva em consideração a capacidade de projeto. A eficiência vai levar em consideração a capacidade efetiva. Então, são dois indicadores que a gente utiliza para determinar como é que está o meu andamento do projeto. Você tem outros indicadores, mas esses aqui são dois que a gente considera importante porque eles te dão uma dimensão daquilo que você está fazendo comparado com aquilo que você poderia fazer. Então, te passa uma boa dimensão de como está a tua fábrica, tanto para o que ela foi projetada, quanto para aquilo que ela realmente consegue fazer. E aí, a gente tem um exemplo para poder praticar justamente esses dados aqui de hoje. Então, como é que ficaria esse exemplo? No exemplo aqui, nós temos um exemplo para o uso de filme fotográfico. Como é que seria essa questão aqui no uso de filme fotográfico? A questão colocada é a seguinte: um fabricante de papel fotográfico tem um equipamento cuja capacidade de projeto é 200 metros cúbicos por minuto ou 12 mil metros quadrados por hora. Então, a gente já pode transcrever isso para cá, né? Quem tem aqui exercício, aí você vai botar os dados. Capacidade de projeto igual a 200 metros cúbicos por minuto ou 12 mil metros cúbicos por hora. Então, 200 metros cúbicos por minuto ou 12 mil metros cúbicos por hora. Essa é a capacidade do projeto. Aqui está dizendo que a linha, ela opera... Ô, professor, seria metros cúbicos ou metros quadrados? Aqui é metro quadrado. Aqui está tudo em metro quadrado. Certo? É porque você havia falado metros cúbicos. Ah, não, não, é metro quadrado mesmo. Coloquei, metro quadrado, tudo metro quadrado. Porque é filme, né? Aí ele bota metro quadrado. A linha funciona 24 horas por dia. Ela funciona 7 dias por semana. E ela funciona 52 semanas no ano. Então, ela funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, 52 semanas por ano. Aí ele pergunta, calcular a capacidade de projeto da linha em metro quadrado por semana. Capacidade da linha. Aí a primeira pergunta que a gente tem é essa aqui. A. Qual a capacidade da linha em metros quadrados por semana? Quanto é que dá?
Acho que a gente vai precisar hoje daquele cronômetro, né? Deixa eu achar aqui aquele cronômetrozinho. Dois minutos. Eu acho que é 201.600 semana. 201 e 600. Primeiro número já veio, né? Vamos ver se aparece outro. Um minuto já foi. Davi colocou algo parecido, né? 2.016.000. Mateus já foi 1.440.000. Três, dois, um. E 2 milhões eu calculei por 1.200, mas agora que eu vi que E aí, seria quanto? Ó, vamos pensar aqui na resposta, né? Deixar aqui do lado. No caso da resposta, você tem aqui a capacidade, né? Aí veja, para determinar essa capacidade, você tem 200. Você pode trabalhar em hora, né? Já está maior, né? Em hora, não pode ser em hora que fica melhor. Você pode pegar 12.000 multiplicado por. Se você trabalhar com as unidades, sabe? Sua vida fica mais tranquila, sabe? Agora depende, tem gente que não gosta muito de trabalhar com unidade, não. Mas se você trabalhar com unidade, você vai saber a resposta, a unidade da resposta, certo? Se você trabalhar com unidade, por exemplo, ó, o primeiro, eu botei 12.000 o quê? 12.000 metros quadrados. Mas é metro quadrado por. É metro quadrado por hora. Entendeu? Aí isso aqui, esses 12.000, vai ser multiplicado por a quantidade que eu tenho por dia. A gente tem 24 horas, mas é 24 horas por dia. Aí aqui eu tenho 7. Mas é 7 o quê? 7 dias por semana. Se você olhar as unidades, você vai perceber que tem coisa que dá para cortar. Então você faz aqui, ó. Você pega aqui, ó. Hora tá embaixo, hora em cima. Cortando aqui, já foi, né? Dias embaixo, dias em cima. Cortei também. Sobrou quem? Metro quadrado por semana.
Aí eu sei que eu estou trabalhando na mesma unidade, entendeu? Eu sei que a unidade que deu foi algo bem redondinho. Eu não quero saber metro quadrado por semana, a minha resposta deu em metro quadrado por semana. Então, quando você trabalha com a unidade e você vai cortando, você sabe se você está fazendo algo certo ou errado. Se você está multiplicando laranja com banana, com pera, aí vai dar errado, entendeu? Agora, se você botar na mesma unidade, aí você vai estar trabalhando certo. Se você botar as unidades já aqui ao lado do número e ir cortando, se tiver em unidade diferente, você diz, não vai cortar. Aí você vai ver onde é que você está falhando. Na conversão que você está falhando, entendeu? Aí você vai pegar, ó, 12.000 multiplicado por 24. Vai dar 288.000. Multiplicado por 7, vai dar 2.016.000. Então, aqui a nossa capacidade é igual a 2.016.000 metro quadrado. Quadrado eu estou botando assim, certo? Mas você entenda que é quadrado, né? Como eu não estou aqui, estou no Paint, é metro quadrado por semana. Ok? Tranquilo até aí? Tudo certo. Ótimo. Então, essa daqui é a capacidade que a gente tem, né? 2.016.000 metros quadrados por semana. Essa era a primeira pergunta. Começamos agora. Seguindo aqui, você vai ter o seguinte. Achei a minha capacidade do projeto em metro quadrado por semana. Ok? Porque ela perguntou aqui só por semana, nesse caso. Só que aí ele colocou o seguinte, numa semana, você tem essas paradas aqui, ó. Tempo de setup, 20 horas por semana. Tempo de manutenção, 16 horas por semana. Nenhum trabalho programado nesse horário, 8 horas por semana. Amostra da qualidade, 8 horas por semana. Troca de turno, 7 horas por semana. Essa troca de turno tá, né? 1 hora parado para trocar turno. Foi bem complexo. Então, essa aqui são tempos de parada, ok? Aí seguiu. Quebra de máquina, 18 horas por semana. Falha de qualidade para investigar, 20 horas por semana. Falta de matéria-prima, 8 horas por semana. Absenteísmo. Alguém sabe o que é o absenteísmo? Seria a quantidade de falta dos colaboradores. Só falta? Atrasos. Falta, atraso, injustificados, no caso, né? Seria Exatamente, né? Veja, quando a gente fala dessa parte de gestão, né, imagina que você vai estar aí, você é um supervisor, você é um encarregado, você é um líder, você é um coordenador, você é um gerente. Tem 2 indicadores que vai seguir a gente a vida praticamente toda, né? É o absenteísmo e é o turnover. Um parêntese aqui que é importante, só para a gente fazer um parêntesinho, você tem esses 2 indicadores aqui, ó. Você tem absenteísmo e você tem o turnover. São 2 indicadores de gestão de pessoas que a gente trabalha muito na produção e que a gente precisa ficar atento também a eles. Absenteísmo está mais associado aí. Em geral, o absenteísmo é assim, ó, veja. O absenteísmo é as horas que eu não trabalhei dividido pela quantidade de horas totais que eu trabalharia. Então, ele faz essa relação, entendeu? Olha, imagina o seguinte, o pessoal trabalha 10 horas, eu tenho 10 trabalhadores, 10 funcionários. Esse funcionário trabalharia 8 horas por dia. Eu trabalho 5 dias por semana. Aí você colocaria aqui, ó, 10 vezes 8 vezes 5, eu deveria trabalhar 400 horas por semana.
É o que eu deveria trabalhar. Se eu perdi 4 horas, atraso, falta, tudo isso, não sei o quê, meu absenteísmo vai ser esse aqui, vai ser 4 dividido por 400. Como é absenteísmo, é percentual, a gente multiplica por 100 para dar em percentual. Aí vai dar aqui 1%. Eu tive 1% de absenteísmo, entendeu? A bronca é o que entra nessa hora aqui. Já tive problema com isso aqui, ó. Vou dar um exemplo. Teve um dia lá na fábrica que todo mundo chegou atrasado. Todo mundo da fábrica chegou atrasado. Isso entra no absenteísmo? Foi atraso? O que é que vocês acham? Não é? Estela diz que não, Danilo diz que sim. Olha a bronca, né? Não. Todo mundo chegou atrasado. Vou dizer a vocês o motivo do atraso. Danilo diz que é justificado, mas entra. Sabe qual foi o motivo do atraso? Todo mundo chegou atrasado porque o ônibus da fábrica quebrou. Aí agora, entra ou não entra? A menina do RH disse, gente, isso aqui é uma fórmula. Atraso entra. É justificado, como foi colocado assim, mas entra. Eu não posso maquiar o número, não. Sem querer entrar em questão político-partidária, coisas afins, né? Aceitamos todo tipo de situação. Mas teve presidente que perdeu o emprego porque maquiou o número, teoricamente. Mas você vê, a gente não pode fazer isso. Aí a menina do RH disse, entra. Nesse dia o absenteísmo foi lá para cima. Qual foi o problema que a gente teve? A gente tinha o PL, o PPR. Era 2 salários que a gente ganhava. E normalmente, como a gente não quer que ninguém falte, a gente atrela o absenteísmo ao PPR. Aí, resultado, todo mundo levou absenteísmo lá para cima, ninguém ganhou os 2 salários. No outro dia, o que é que os funcionários falaram na fábrica? A gente teve que apagar um incêndio danado. O pessoal falou assim, isso aí eu tenho certeza que foi manobra do dono da fábrica. Ele quebrou esse ônibus, ele mandou o cara quebrar, ficar lá parado, para a gente perder 2, porque imagina, 2 salários de um monte de gente foi perdido de um dia para a noite, né? Olha quanto que o dono da empresa economizou. Enfim, foi uma polêmica danada, foi uma confusão danada, mas entrou. Outra dor de cabeça, não tinha como, eu briguei tanto com isso, mas não consegui. A empresa que eu trabalhava tinha banco de horas. Meu funcionário precisou fazer banco de horas. Ele disse, Edinaldo, amanhã eu quero folgar, eu tenho minhas horas do banco. Eu disse, ótimo, amanhã a linha está parada, pode folgar, vai resolver suas coisas. Fui descontar nas horas do banco dele, né? Resultado, quando chegou, entrou no absenteísmo. Banco de horas entra no absenteísmo, sim ou não? Eu acredito que entra, desde que não seja programado, como foi o caso dele, acho que em cima da hora. As pessoas estão falando assim, amanhã quero folgar, então acredito que esse ponto aí ele vai entrar. Isso foi uma confusão danada, porque não é que entrava só esse, não. Toda e qualquer folga que eu botasse do banco de horas, a pessoa do RH colocava no absenteísmo. Todas. Se eu planejasse 1 ano de antecedência, ela ia botar no absenteísmo. Porque ela dizia, ele não veio, ele faltou, ele atrasou, é absenteísmo. Estão entendendo? Então, absenteísmo, a gente sabe o que é, porém, não estranhe se a empresa que você trabalha usar uns critérios assim, meio estranhos de absenteísmo. Pode usar, viu? Porque depende muito da empresa. Tem empresa que não vai entrar, não. Tem empresa que banco de horas não entra, não. Porque eu dizia assim, vamos fazer o seguinte, eu não vou dar mais folga para ninguém. Paga a hora extra do pessoal que meu absenteísmo fica ótimo. Aí eles disseram, não, a gente não paga hora extra não, a gente tem banco de horas. Eu disse, então sempre o absenteísmo vai estourar. Porque eu sempre vou dar folga, sempre vai chegar mais tarde, sempre vai largar mais cedo, entendeu?
Então tinha um banco de horas, mas tinha um absenteísmo. Aí foi uma dor de cabeça danada, porque ia ser qualquer atraso, qualquer falta, qualquer saída antecipada ia entrar no banco de horas nessa empresa. Então, é uma confusão que a gente tem. Aqui, a gente tem, no nosso caso, absenteísmo, certo? Ah, faltou falar do turnover, né? O turnover é mais fácil. O Professor, turnover... Oi. uma dúvida. No caso, existem algumas empresas que elas trabalham com colaboradores por turno, né? A grande maioria. É só uma dúvida. No caso, esse colaborador, por exemplo, ele trabalha no turno de 6 às... Vamos lá, 6 não, de 2 às 10, tá? E aí ele precisa fazer o horário extra, devido a um problema lá na linha de produção e que ele está atuando. E aí ele ultrapassa o período, por exemplo, de 12 horas de trabalho, se não me engano, 14 horas. Ele tem o período de descanso de 12 horas. Esse período entraria, no caso, para o absenteísmo também? Ele não entraria no horário normal dele, que seria no dia seguinte ele chegar para o turno, ele entraria tipo 3 horas depois. Eu vou ser bem sincero. Se você trabalha numa empresa que dá essas 12 horas, já se considere uma pessoa abençoada, viu? Porque já é difícil. Tem pouca empresa que cumpre realmente essa norma. Porque a norma seria o seguinte, ó, por exemplo, se eu trabalhei até 10 horas da noite, eu não poderia iniciar uma nova jornada antes de 12 horas de descanso. Então eu teria que iniciar uma nova jornada de 10 horas da manhã do outro dia. Mas como meu horário é 8 horas, eu iria chegar 2 horas depois. Entraria no absenteísmo. Agora, muitas empresas não seguem essa regra não, viu? A empresa que segue essa regra é uma empresa que é muito certinha. Porque na minha vida mesmo eu já estou cansado de ter trabalhado, já dobrei, nem trabalho em hospital não, mas a gente já dobrou. Dobrar que eu digo é dobrar, eu ia dar 8 de 18, por exemplo, entendeu? Então, eu, pelo menos assim, nunca tive uma empresa que tivesse esse ponto, não. Mas vai entrar. Eu já trabalhei numa empresa, professor, que quando estava precisando mesmo, época de final de ano, a gente estava pegando de 7 horas da manhã e largava de 11h30, meia-noite, para estar no outro dia de 7 horas da manhã de novo. 7 horas, exatamente. É por isso que eu disse, se você trabalha numa empresa que dá essas 12 horas, já agradeça sempre que você trabalha numa empresa que realmente quer cumprir a lei assim ao pé da letra, sabe? Que aqui a gente não vê muito não, isso não. Pessoal, algumas vezes ele pede pra não bater o ponto por causa do horário. Eu trabalhei em uma que ela cumpria, né? Quando cumpre já é bom. Porque ali é certinho. Você tem que ter um descanso, né? Você tem que ter um descanso. Eu já tive casos que a gente dizia assim, meu primeiro trabalho lá na usina mesmo, usina você sabe como é, né? Vamos botar a usina para rodar. Tem a casa que a gente saía da usina 2 horas da manhã e no outro dia, quando a gente foi para casa dormir, tirar um cochilinho, o gerente junto também, não era só a gente, não. A gente dormia, quando amanhecia, a gente já estava lá de novo, entendeu? Então, tem muito isso, tem muito mesmo. E na época do final, última safra, a usina a gente tem muito assim, a usina passa 6 meses funcionando e passa 6 meses parado. Quem é que quer perder a última cana que vai ser moída? Ninguém, porque o gerente ia com um champanhe, a gente ia para a caldeira apertar lá o botão, porque seria a última apito que a caldeira ia dar. Eu acho que eu trabalhei umas 28 horas direto, umas 20 e poucas horas direto. Só fui para casa, para a República, né, que a gente tem uma República, porque ninguém queria perder minha primeira safra. Eu disse, eu tenho que estar aqui. Vai ser a última cana, não vai ser não. Aí vem mais um caminhão, eita, tem mais um caminhão chegando, eita, vem para cá. E nisso foi passando o dia todinho, a gente esperando o último açúcar sair. Eu doido para a gente chegar no final, para a gente quebrar o champanhe lá e comemorar, né, que é o mais importante. Mas isso é um trabalho danado. Porque sabe por que vai entrar no absenteísmo? A pessoa vai dizer o seguinte, o funcionário fez hora extra e chegou tão tarde porque você falhou em alguma coisa. Então, ele, de alguma forma, ou você planejou errado, ou você falhou, ou aconteceu uma falha que você deveria ter se organizado melhor, ou distribuído melhor a sua equipe.
deveria acontecer de alguma forma para você não gerar essa hora extra para chegar nas 12 horas. Aí vai entrar no absenteísmo. Entendi. Beleza, obrigado. O turnover, ele já vai levar em consideração, assim, a quantidade de pessoas de saídas. O turnover nada mais é do que a rotatividade. Ou seja, num período, quantos funcionários saíram da minha empresa, quantos funcionários a minha empresa tinha? Aí a gente vai ver o turnover, é a rotatividade que a gente tem. O ideal é a gente ter um turnover baixo. Uma empresa que tem turnover baixo significa dizer o que para a gente? Se eu disser assim, meu turnover é baixo, meu turnover deu 0, o que é que isso diz para a gente? Quer dizer que é uma empresa que não tem muita rotatividade de funcionários, aí tá, como posso dizer, são trabalhadores que estão se sentindo bem na empresa onde trabalha, não tem essa troca de funcionário. Eu acho que é isso. Exatamente, né? Como o Anderson falou também aqui, acertou na contratação. Quer dizer, não tem rotatividade, ninguém está saindo, ninguém está procurando outro emprego, está todo mundo trabalhando, o clima deve estar bom. Porque se o clima estiver ruim, por isso que a gente usa o turnover como indicador importante, porque uma empresa que tem alta rotatividade, você diz, tem alguma coisa errada. Né? Vou dar um exemplo. Tinha uma vaga, eu já falei para vocês, tinha uma vaga que toda semana eu abri o jornal, tinha lá supervisor de produção. Era uma fábrica de bebidas. Não vou falar o nome dela não, porque senão o Conar vai vir aqui derrubar a minha live. Se bem que aqui a gente não está no YouTube, não sei se o Conar tem essa abrangência aqui também. Mas era uma fábrica de bebidas. Toda semana eu via, estava lá, vaga, supervisor. Aí eu dizia, tinha um amigo meu que trabalhava lá, aí eu falava assim, dizia assim, Edinaldo, entra, só que não aguenta. Então o cara entra, começa a trabalhar, na outra semana o cara pede demissão. Ninguém passava nem pela experiência. Porque o clima, o ambiente, a cobrança, quer dizer, não era um negócio tão bom. Então o turnover dessa empresa era astronômico. Agora, tem empresa que o turnover dela é elevado. Ó, o Anderson fala que tem uma que tem quase 2 anos para uma vaga de supervisor de qualidade. Né? Imagine a pressão que esse supervisor vai ter, né? Que esse supervisor deve ter. Alguma coisa você vai ver lá que está meio confuso. Agora, veja, não pense que toda empresa que tem um turnover elevado, ela tem algum problema não, viu? Tem empresa que quer ter um turnover elevado. Por que vocês acham que a gente teria uma empresa? Em que situação vocês acham que a gente teria uma empresa onde eu quero ter um turnover elevado? O que é que a empresa ganha com isso? Ou que tipo de empresa precisaria ter um turnover elevado? Davi colocou um prestador de serviço. A ideia do turnover elevado é muito assim. Eu não quero ter vínculo com ninguém. Eu não quero ter vínculo com ninguém. Um exemplo, tem determinadas funções que quanto mais tempo você ficar lá, pior é. Aí a empresa diz assim, é uma atividade fácil, é uma atividade que qualquer pessoa faz, não precisa de uma qualificação muito alta, né? Aí eu digo, ó, o cara pode entrar e sair, porque eu nem vou pagar uma rescisão para ele muito alta, não. E tem caso ainda que é assim, por exemplo, telemarketing, a gente vê muito isso. Tem empresa telemarketing que diz, eu quero que ninguém dure aqui, não. Porque telemarketing o pessoal começa a aparecer com lesão por esforço repetitivo, começa a aparecer com problema de saúde. Antes de ter um problema de saúde, eu já troco. Entendeu? Então, tem empresa que quer ter um turnover elevado para não ter outros tipos de problema. Então, ó, Jéssica falou sobre chicotes elétricos. O operador de produção tinha alta rotatividade, porque lá muita gente se lesionava. Então, tem situações que a gente diz, vamos, para não ter um problema maior, vamos trocar logo essas pessoas. Então, a gente tem empresa que ela procura ter esse turnover aqui elevado, ok? Bom, no nosso caso, a gente falou sobre absenteísmo e espera por transporte material.
Então, essas aqui são as paradas. Agora, deixa eu ver se cabe aqui. Eu acho que não vai caber, não. Como é que eu vou botar tudo na mesma tela? Eu diminuir aqui o tamanho. Essas primeiras aqui, e aqui a gente tem a segunda parte, né? Deixa eu diminuir o tamanho também. Pronto. Então eu tenho essas 10 paradas. Aí o que é que ele falou? Ele falou que as 5 primeiras, ele já deu aqui, né? Tudo bem. As 5 primeiras são inevitáveis. As 5 últimas são evitáveis. Então a gente já pode separar. As 5 primeiras a gente separa das 5 últimas. Então daria aqui, ó. Manutenção preventiva, setup, não é? Isso aqui seria programado. Quebra, falha, absenteísmo, isso aqui seria não programado. Ok? Aí, sabendo dessas informações e dessas quantidades de horas, qual é a pergunta que a gente fez? A pergunta quando você for avaliar para essa empresa que a gente já calculou aqui, qual seria a utilização, qual seria a utilização e qual seria a eficiência para essa empresa? Então, essa é a pergunta que a gente tem que responder. Qual é a utilização e qual é a eficiência? Então, a pergunta vai estar aqui, ó. Utilização e eficiência para essa empresa. Responde. Você vai usar essa equação e vai usar essa equação. A dica é, para usar essa equação, você vai ter que calcular a capacidade efetiva, que é essa daqui. E você vai usar a capacidade, a produção real. Para saber a produção real, você vai ver essa quantidade real aqui. E você vai usar a capacidade de projeto. A capacidade de projeto já está aqui. Essa é a nossa capacidade de projeto. Então, você vai usar volume de produção real, volume de produção real. Você vai usar capacidade de projeto, e você vai usar capacidade efetiva. E aí você vai achar a utilização e vai achar o percentual de eficiência. Ok? Para essa aqui eu vou dar 5 minutinhos. 5 minutinhos para vocês responderem. Se alguém for terminando, já pode falar. Terminei. Quanto é que deu?
Professor, minha esposa tava vendo aqui o questão do dia da zero. Complicado, né? Porque ela disse que ninguém usa papel fotográfico mais não. É, isso é o que dá. O pessoal tem que atualizar os exemplos, rapaz. Mas tem gente que é saudosista, tem gente que usa vinil ainda. Tem o pessoal que é saudosista. Professor, só uma dúvida. Esse TD é o que mesmo? É o tempo disponível. Ok. Seis minutos. Todo mundo aí?
8 minutos. Nove minutos. Dez minutos. E aí? Quem conseguiu? Eu acho que ninguém. Será? Sério? Certeza absoluta? A gente tá esperando o senhor responder primeiro pra gente fazer as próximas, professor. Vamos ver, né? Vamos lá. Aí, deixa eu ver aqui onde é que eu vou responder, hein? Aqui, a gente tem a capacidade de projeto, né? Ó, eu vou somar logo aqui as horas. Ele já deu a soma das horas, né? Ó, você tem aqui, se eu somar 20, se eu somar 20 mais 16, mais 8, mais 7, você tem 59 horas nessa primeira parte aqui. 59 horas. Na segunda, você tem 18 mais 20 mais 8 mais 6 mais 6. 58 horas. Então, deu 58 horas. Ok? Ó, 59 horas e 58 horas, como tem lá no material também. Tá, até aí bateu. Isso aqui, 59 horas. E aqui é 58 horas. Cinquenta e nove horas é o nosso PP, né? E 58 é o parada não programada. Aí a gente achou isso aqui, né? Aí vou apagar isso aqui para liberar espaço. Eu errei na soma, professor, nessa soma aí das 58 horas, por isso estava dando errado o meu. Ah, tá explicado. Eu tinha certeza que alguém ia conseguir responder. Só um detalhezinho. Então você tem aqui, né? Aí eu vou usar a capacidade de projeto. Já tem aqui, ó. Também uma dica que eu dou é você botar logo as unidades, entendeu? Você pode botar logo as unidades, porque aí fica mais fácil para você trabalhar depois, ó. Deixa eu inverter aqui, ó. PP é igual a 59.
PNP é igual a 58. Aí eu já achei essa daqui. Eita. Aí você vem para as outras. Quem mais que você tem? Tempo disponível. Quanto é meu tempo disponível? É 24 horas por dia, 7 dias por semana, né? Essa parada que ele deu aqui, essa parada que ele deu, é por semana. Então, é hora. Tudo que a gente está trabalhando aqui é por semana. Tudo que a gente está trabalhando aqui é por semana. Já que ele deu as perdas por semana, hora por semana. Então, a gente vai botar semana também. Aí, o tempo disponível, meu tempo disponível, ele vai ser igual. Eu trabalho 24 horas por dia e eu trabalho 7 dias por semana. Então, vai ser 24 multiplicado por 7, não é? Meu tempo disponível. Então, meu tempo disponível vai ser 24 multiplicado por 7, foi 574. Tava somando já ali, né? Achei estranho. Vai ser 168 horas. Esse é o tempo que eu tenho disponível. Então, ó, já tenho o meu tempo disponível, já tenho a minha parada programada. Então, eu já consegui achar esses dois componentes aqui, certo? Aí, você vai avaliar qual é a quantidade que eu consigo produzir. Aí, qual vai ser o volume de produção real? O volume de produção real vai ser o que eu vou conseguir produzir efetivamente. Então, o meu volume de produção real vai ser aquilo que eu consigo produzir efetivamente. É esse aqui, ó. Real. Então, para achar o real, eu já tenho aqui as variáveis. Para achar o efetivo, que é o que eu vou usar aqui em cima, eu já tenho também as variáveis. Qual é a única variável que está saindo, que está faltando? Vai ser o meu Q. Aí, quem é o meu Q? Seriam 12 mil, professor? A gente disse que em uma hora eu consigo produzir 12 mil. Então, você tem aqui o Q, que é a quantidade que eu consigo produzir em uma hora, que vai dar 12 mil. Esse é o meu Q. Já que a gente está trabalhando em hora, certo? Aí, como é esses dados, agora eu consigo calcular tudo. Então, aqui eu tenho que 12 mil metros quadrados por hora. Ou seja, já tenho tudo que eu preciso para poder calcular. Aí, agora eu vou calcular. Ó. Capacidade efetiva é igual a 12 mil multiplicado pelo tempo disponível, 168, menos a minha parada programada, 59. Quanto é que vai dar isso? Pega aqui, ó. 168 menos 59 multiplicado por 12 mil. Deu 1.308. Ok? Essa é a minha capacidade efetiva. Só que a gente vai precisar também da capacidade real. A capacidade real vai ser parecido.
Só que no lugar de botar só 168 menos tudo, né? Parada programada e parada não programada. Então vai ser menos 59 menos 58 para as paradas que eu tive. Então, ó, 59 mais 58 dá 117, menos 168 dá 51, multiplicado por 12.000, 612 mil. Então eu tenho Agora sim eu acertei. 612 mil, olha aí. Então você achou a capacidade efetiva e achou a capacidade real. Aí agora você pode calcular a pergunta, né? Porque a pergunta foi utilização e a eficiência. O meu percentual de utilização vai ser igual a produção real multiplicado por 100 dividido pela capacidade de projeto dividido por 12.000. Aliás, a do projeto, a gente viu aqui qual foi a nossa capacidade de projeto. Aqui é a quantidade que a gente consegue produzir por hora, né? Então, ó, se a gente pegar aqui, vamos colocar os dados, que aí você vai perceber mais fácil. Vai dar 612 mil multiplicado por 100. 612 mil multiplicado por 100 vai dar 61 milhões e 200 mil. Dividido pela minha capacidade de projeto. Aí a gente não calculou a capacidade de projeto, não foi? Dividido. A capacidade de projeto não seria. Não seria 2 milhões e 16 mil? Sim, que é essa daqui. A gente calculou. Dividido pela capacidade de projeto. Certo? Então aqui vai ser isso aqui dividido pela capacidade de projeto. A capacidade de projeto, como a gente trabalhou em tudo por semana, a capacidade de projeto a gente não bota, a gente tem que botar também quanto é por semana, levando em consideração o projeto. O projeto não tem perda, não tem parada, é 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então aqui a gente dividiria por dividido por 2 milhões e 16 mil. Pegando isso aqui e dividindo por 2 milhões e 16 mil, deu 30%, 30,36%. 30,36%. Essa é a capacidade que eu estou utilizando da minha linha de produção. Minha linha de produção tem uma capacidade para produzir 2 milhões e 16 mil metros quadrados por semana e eu estou conseguindo produzir menos. Certo? Essa é a ideia que a gente utiliza. Veja que tem muita capacidade ociosa de utilização. A mesma coisa a gente faz para o percentual de eficiência. No caso, o percentual de eficiência
que é que a gente teria? Em cima você percebe que é a mesma coisa, volume de produção real multiplicado por 100. Então, em cima não muda nada, né? Vai ser a mesma coisa. Então, vai ficar 612,000,5 zeros. 61 milhões e 200 mil. 61 milhões e 200 mil. O que vai mudar é aqui. Aqui vai ser dividido pela minha capacidade efetiva, que a gente calculou aqui em cima. Não é? Que a gente calculou aqui em cima. Então, essa capacidade aqui eu calculei, só que essa capacidade aqui eu calculei, ela está em... Essa capacidade aqui está em quê? 168 aqui está em hora. Não é? Aqui está em hora, em metro quadrado por hora. Lembra que a gente está usando tudo em semanas. Então, aqui, quando deu 13 milhões, 1.308.000, isso aqui está em hora. A gente precisa colocar em semana. Aí eu preciso pegar esse valor, isso aqui é em hora. Eu preciso pegar esse valor aqui, multiplicar por 24. E eu preciso multiplicar por 7. Para eu ver qual é a minha capacidade efetiva por semana. Já que tudo aqui embaixo a gente está trabalhando por semana. Tudo aqui é por semana. Ok? Aí eu preciso estar olhando, ter que olhar isso aqui. Para não ter problema, né? Não é não? O que é que vocês acham? Eu agora voei, professor. Repita aí, por favor, de novo, por favor. Aqui a gente olhou a capacidade realizada, né? Aqui a gente está calculando com base na capacidade efetiva. A minha capacidade é... Ah, não, minha capacidade efetiva é essa aqui, né? Minha capacidade efetiva é essa aqui. Essa já é a minha capacidade efetiva. Então, você vai pegar isso aqui e vai dividir por 1.308.000. É isso mesmo, já é a minha capacidade efetiva. Aí aqui, como é que a gente vai estar trabalhando? 6, 12, 5 zeros, 5, dividido por 1.308.000 e 3 zeros. Vai dar 46,79%. 46,79%. Essa é a minha capacidade, essa é a minha eficiência para o processo. Então, eu consigo, com base naquilo que eu estou produzindo, com base naquilo que eu estou trabalhando, eu consigo saber qual é o grau de uso que eu estou tendo. Era algo esperado a gente ter um rendimento tão baixo aqui, tanto na utilização quanto na eficiência, porque eu estou tendo muitas horas, né? Esse foi um exemplo bem exagerado, porque como a gente tinha que dar muitos exemplos de parada, de perda, de problema, a gente já botou um exemplo que tenha muitas horas. Essa empresa, ela teria 168 horas disponíveis num dia e ela está perdendo só aqui, está perdendo 117 horas. Então, ela está tendo muitas paradas, né? Está tendo muito problema. Mas, numa condição normal, a gente poderia ter uma utilização e uma efetividade, uma eficiência, na verdade, melhor. É porque nesse exemplo a gente teve realmente muitas horas perdidas aqui na nossa empresa. Ok? Arredondamento, queriam colocar 30,35, foi? Não, não, é porque foi na aula de ontem de logística operacional que o professor estava explicando a regra de arredondamento. Entendi. É.
Eu sou uma pessoa mais simples até, eu não uso nem essas casas decimais todas. Se eu estou numa empresa e o cara numa reunião chega para mim e fala que a eficiência foi 46,79%, eu já chamo ele para conversar, sabe? Mas, enfim, tem gente que trabalha com muitas casas decimais, mas em indústria, em processo, a gente tem um probleminha com isso aí. Eu já fui chamado a atenção algumas, Redivan. já fui chamado a atenção algumas vezes por conta disso. Principalmente quando a gente usa muita estatística e às vezes o pessoal não entende o que é que a gente está querendo explicar e dá uma confusão danada. Mas a gente sabe que tem a teoria, a gente tem um conceito, né? Mas nem sempre a gente consegue aplicar. Redivan também não. É, não é? É, às vezes é bom. Tem muito problema com regra de arredondamento, não. Tem gente que vai usar algarismos significativos, regra de arredondamento. Aí tem regra de arredondamento, por exemplo, eu trabalho muito com rotulagem de alimentos. Aí quando a gente olha as normas, as RDCs que falam de rotulagem de alimentos, já é outra regra. Quando é que eu boto só, eu esqueço a casa decimal e boto só os números inteiros? Quando é que eu boto casa decimal? Quando é que eu não boto casa decimal? Tem regra para isso, sabe? Aí, se você olhar o rótulo de alimentos, você vai ver lá que ele não segue a mesma regra para macronutriente, micronutriente. Aí, quando a gente trabalha muito com isso, a gente muda essas regras, né? Tranquilo até aí, tudo certinho. Olhe, por hoje, o que eu tinha para passar para o pessoal de administração da produção era isso. Aí o que é que a gente fechou a parte de é, avaliação de questão de capacidade, medidas de capacidade, certo? Aí eu vou até finalizar aqui essa primeira parte. Então, para o pessoal de administração da produção, o que eu queria colocar era isso. Agora, eu queria conversar aqui. Aí, quem é de administração da produção, muito obrigado, boa noite, se cuidem e até a nossa próxima aula. Agora, quem é de PPI, aí eu queria conversar com o pessoal de PPI, certo? Sheila não paga PPI, Danilo não, aí só. Oi? Essa aí era a pergunta que eu ia fazer, a questão do CPI, como é que vai ficar? Aí eu quero falar só com o pessoal de PPI agora, Tomás Luanderson, só para mostrar para eles aqui a questão do PPI. Thales está aqui, Davi está aqui também, certo? O Ener até mais. Só com o pessoal de Indy, né? Para a gente focar no PPI. Ó, pessoal, PPI, veja, a gente tem um calendáriozinho para o PPI. Muitos de vocês já trabalharam PPI comigo, já sabem mais ou menos como é que é o regime. Aí eu vi que só 4 pessoas se inscreveram lá na nossa página do Google Sala de Aula. Só 4 pessoas. Aí eu vou tentar outras ferramentas aí para conseguir é, abraçar o máximo de pessoas. Deve ter um ou outro aí que está meio perdido, né? Aí eu vou estar vendo como é que a gente faz, se é melhor fazer um grupo mesmo, o que é melhor para colocar. Mas aí no site da faculdade, eu vou colocar lá na parte de materiais e vou colocar na parte também é, na nossa sala de aula do Google também, certo? Então vou colocar lá nos dois ambientes. Aqui eu tenho um pequeno calendáriozinho para a gente fechar essa ideia do PPI. Aí nós precisaríamos seguir esse PPI. Deixa eu compartilhar aqui com vocês, que aí vocês vão ver melhor.
Pronto. Já estou preparando para salvar lá. Deixa eu abrir aqui para vocês. Pronto. Aqui nós temos o nosso PPI. É o mesmo modelinho, a mesma ideia que a gente fez. O PPI, para a gente, é assim. Tem gente que está no primeiro, tem gente que está no segundo. Tem gente que está no primeiro, tem gente que está no segundo. O ideal seria que a gente já tivesse equilibrado, porque a ideia que o Xavier colocou é que a gente passaria por uma fase de transição, que antigamente era um PPI por semestre. Então, quem era de industrial tinha 6 PPIs para fazer. Então, era um PPI por semestre. Hoje não é mais. Então, hoje diminuiu a quantidade. Certo, tranquilo. Aí hoje a gente não tem mais. Aí vai ter gente que vai estar no final, vai ter gente que vai estar no início. Quem está no final e quem está no início, a gente segue o mesmo cronograma. A diferença é que quem está no final vai poder acabar, fazer o tratamento final do seu projeto. Concluir o projeto. Quem está no início vai fazer o projeto. Então, qual seria a diferença? A diferença seria aqui, ó. O PPI ele tem uma parte pré-textual, ou seja, tem capa, contracapa. Isso aqui não tem o que fazer. Ô, professor, Oi. vê só, eu e o Thales aí, eu acho que a gente tá no PPI, falta ainda um PPI pra gente apresentar. É o último, Mas né? aí, no caso, não, esse vai apresentar esse semestre, vai apresentar um, e depois no próximo semestre vai apresentar mais outro PPI ainda. Só que a gente já está concluindo o PPI esse semestre, porque a gente está com o Jorge e está com o Edmir, esqueci o nome dele, acho que Thales sabe quem é. Esqueci o nome do outro, tá com a gente. A gente tá junto lá no PPI. O Wanderson é, Thales. Aí eu não sei como é que vai ficar pro próximo PPI, entendeu? Porque a gente já está finalizando um PPI de um grupo que a gente está. Ótimo, sem problema. Isso aqui eu estou colocando, mas tem pessoas que vão estar em fases diferentes, entendeu? Tem pessoa que está iniciando, tem pessoa que já vai estar finalizando. A ideia do artigo é um artigo único. Se você já está com o artigo bem encaminhado, ótimo. É meio caminho andado. Entendeu? Não tem problema nenhum, não. Pode continuar com o mesmo projeto, com o mesmo trabalho. Aí, o trabalho, o PPI, a ideia é você elaborar um artigo que seja aplicado a alguma situação da área de engenharia, da área de produção. Então, você vai pensar em algum projeto, em alguma ideia que seja aplicado ao seu curso. Aí você coloca aqui os seus dados, né, como a gente falou. Então, o que é que vai ter no PPI? A gente tem uma introdução sobre o tema, a gente vai ter um objetivo, justificativa, né, qual a importância desse trabalho, o que justificaria você, como estudante da área de produção, fazer esse trabalho. Vai ter a metodologia, que vai explicar um método, como o projeto ele vai ser feito, qual a metodologia que você vai usar, a revisão bibliográfica e a aplicação prática, que é o estudo de caso propriamente dito. A aplicação que você vai ter disso. Conclusão e as referências que você usou no seu trabalho. Aí, pensando nessas referências, ou pensando nessas etapas aqui, o que é que eu fiz? Para a gente não ter dúvida, para a gente não ter problema com relação à nota, ó, eu montei um cronogramazinho de PPI. Por exemplo, ó, no dia 22 de maio, seria o prazo limite para você me enviar a versão final para a unidade 1. O que é que eu vou olhar? Você, por exemplo, definiu o título, o objetivo, a parte pré-textual, a introdução, a metodologia e o início da discussão do referencial. Ou seja, você colocaria isso até o dia 22. Não vai estar concluído, né? Só o início. Aí depois você tem a semana do dia 29, a semana do dia 5, e eu pensei na semana do dia 12 para você finalizar esse trabalho.
Aí, na medida que vocês forem fazendo, ó, não, eu já estou com o meu trabalho, já está pronto, já tem alguns itens aqui. Você já pode mandar para o meu e-mail. Então, você já tem meu e-mail, né? Tem o e-mail, tem a sala de aula do Google, tem tudo. Então, você já tem tudo aí que você pode ter contato comigo. O meu e-mail é fácil, é igual o e-mail de todos os professores, só que .edu.br, né? metropolitana.edu.br. É meu nome, @metropolitana.edu.br. Para que a gente tenha um cronograma, para você ter um acompanhamento, entendeu? Estela está perguntando a questão da apresentação. Isso aqui eu botei a definir, porque depende muito da faculdade. Tem faculdade que não está tendo banca, entendeu? Não está tendo apresentação. Tem faculdade que a apresentação está sendo remota. No próprio Google Meet, a gente fazendo a apresentação também. Tem o TCC que eu vou apresentar pelo Zoom, entendeu? Cada faculdade está seguindo um critério. Aí eu dependo de Xavier para ele ver direitinho como é que a gente vai ficar, se vai ter, se não vai ter, entendeu? Para ele colocar. Mas você fechando aqui o trabalho nesse período, 12 de junho, você já tem aí uma boa... A gente já consegue fechar a nota, entendeu? Para depois só ver a questão da apresentação ou não. Mas aí assim que Xavier definir, eu já vou colocando para vocês. Porque normalmente a gente tem um período de fechamento onde ele coloca os estágios, ele coloca o TCC, ele coloca a monografia e coloca o PPI. Normalmente a última semana do semestre a gente faz a apresentação. Certo? Então aqui tem mais ou menos essas datas aqui para a gente fechar. Então, ó, para a primeira unidade, eu precisaria que vocês estivessem pelo menos com essa parte aqui já bem encaminhada. Pelo menos essa parte aqui, entendeu? Para que a gente pudesse lançar a primeira nota. E eu preciso dela até o dia 22, porque o portal já fecha. Aí, antes desse dia aqui, antes do dia 25, eu tenho que lançar a nota de vocês. Aí, dia 22 é o limite que eu tenho para poder a gente ter lançamento da nota na primeira unidade. Certo? E, na medida que você for pensando, na medida que você for escrevendo, vai mandando para mim, vai mandando para o meu e-mail, que aí eu já vou dando as orientações com vocês, para que a gente possa seguir e a gente possa cumprir aí com esse PPI. A ideia é pensar em um tema na produção que você goste, que você tenha afinidade, e escrever um artigo sobre esse tema que está associado à produção. Escrever um artigo. Dependendo do artigo, a gente pode, inclusive, publicar na revista da Metropolitana, que agora a gente tem a revista da Metropolitana. Esse artigo a gente já está escrevendo no modelo da revista, que aí a gente já pode também submeter ele para a revista, para, quem sabe, também ser publicado. Dúvidas? Perguntas? Tudo tranquilinho? Tranquilo, professor. Então, no caso, a gente vai pegar o último trabalho, o último PP que a gente fez, aí vai só adaptando ele para o que o senhor pediu agora e entregar até o dia 22, né? Se você puder mandar antes, aí antes do dia 22 eu já corrijo, já lhe mando corrigido para você já mudar e a nota já ser melhor, entendeu? Porque aí se você deixar para entregar só no dia 22, pode ter alguma coisa ali meio errado, aí eu diminui a nota, né? Aí se você me entrega antes, eu já vou corrigindo, aí eu já olho isso. Essa programação aí que o senhor passou vai estar no portal? Eu vou alguma botar coisa lá. assim, eu vou botar no portal eu vou botar lá no portal e já vou disponibilizar isso aqui para vocês com a programação, certo? Para a gente ter um controle. E aí você sabe o que é que você tem que fazer em que semana, né? Eu saí aqui Pronto, agora, beleza. professor, liguei para Valdemir, ele tá entrando aí para tirar alguma dúvida. Mas será que ele consegue entrar? Eu mandei o link para ele, aquele link que o senhor mandou para a menina. Sim. Acho que alguém chegou aqui. Agora, essa apresentação aí, professor, ela tem que acontecer mesmo essa apresentação do banco, porque não é o último PPI da gente. Geralmente é quando é o último, né? Não. Isso aí é mais para a gente ver o acompanhamento, né? Para ver como é que tá o andamento, para você fazer um fechamento do que como seria ali o seu trabalho.
Sim. Entendeu? Quando o Valdemir entrou aí, Pronto, acho que o Valdemir entrou, não foi? É... Agora, Valdemir, eu lembro que a gente tinha conversado antes, né, de todo esse problema, diante dessa situação aí. Aí eu acho que ele já está por dentro também da como é o processo. Valdemir, tudo tranquilo, tudo certinho? Tá me ouvindo? eu acho que ele tá ouvindo, não. É, não sei se ele. Eu vi que ele entrou, né? Ei, Valdemir. Tá colocando fone. Olá, meu nobre, tá me ouvindo agora? Valdemir já tava dormindo, foi? Ei, Paulinho, bora ver, eles estão gritando saindo. Internet do cara. Foi não, foi porque eu tava saindo pra falar com ele, pô. Agora, né? Eu liguei meu dado móvel já. É, mas eu acho que ele não tá ouvindo a gente, não. O som dele tá desligado, na verdade, né? Eu falei com ele no WhatsApp aqui agora. Minha pessoa. Se ele olha o chat aqui. Alô, professor? Olha aí. Boa noite, meu nobre. Tudo Boa certinho? noite. 12 por 8. E o senhor tá fazendo o quê? O senhor tá fazendo o que por aí que não tá assistindo? Eu fui buscar ele no fundo do poço, professor. Por que é que você não fica por aqui assistindo nossa aula, rapaz? No lugar de ficar de quarta-feira aí em casa de bobeira? Professor, eu não sabia que tinha essa aula, não. Entendeu? Não. Essa E aula, na verdade, é de administração da produção 2. Você já pagou a administração 2? já. Pronto. E dia de quarta-feira, você tá assistindo alguma aula? Eu tô assistindo só a aula da terça-feira com o professor Jonathan. É, só na terça mesmo. E as Então, aulas que... então dia de Entendeu? quarta-feira entra aqui também para ficar com a gente, rapaz. Fazer nada. Beleza, maravilha. Maravilha. Olha, não, hoje eu quis só falar com o pessoal, que eles estavam com a questão do PPI, e aí era mais para explicar aquela questão do modelo, porque tem gente que é o primeiro PPI, tem gente que é o segundo, tem gente que é o terceiro, entendeu? Aí você Exato, sempre pergunta para mim, você sempre fala com. Eu lembro que você falou logo no início do semestre, né? A gente conversou direitinho. exato. Foi. Aí, para quem já está com ele em andamento, já está mais tranquilo, só precisaria que você mandasse para mim, né? Não sei se você lembra naquela época, eu digo, ó, manda, que aí eu já vou corrigindo e vou te É, mandando de volta. Aí, ok. para garantir mais do pessoal, principalmente o pessoal que está começando, aí eu coloquei aqui eu criei um grupo, e aí eu vou botar um grupo também no WhatsApp, eu vou fazer um grupo também só de PPI. Eu criei um cronogramazinho para o pessoal não se perder na questão de data, de horário, só para você ter uma ideia de quando é que a gente vai fechar, já que agora a gente está Certo, nesse regime mais remoto. Ó, todos os certo, professores, a faculdade deu até o dia 26 de maio para fechar a unidade 1. Então, certo. PPI eu tenho que fechar, é o limite, é quando o sistema trava, 26 de maio. Eu não gosto muito de deixar para o último dia, não, entendeu? Aí eu pedi Certo. para que as pessoas me mandassem. Quem já está com ele já pronto, já pode me mandar. Quem está fazendo, aí eu tenho aqui o que é que eu vou avaliar na unidade 1. Eu pedi pelo menos para fazer a parte inicial, pré-textual, objetivo, introdução, metodologia, e me mandar
Porque aí no dia 22 eu fecho a nota da unidade 1, 22 de maio, entendeu? E aí depois a gente fecha a nota final no dia, eu coloquei como dia 12 de junho. Pela metropolitana, a gente tem uma data um pouquinho na frente, sabe? Como eu não sei como é que Xavier e a faculdade vai definir essa questão de apresentação, se tem, se não tem. Lembra do semestre passado que foi parecido? Vai ter Certo. a apresentação, não vai ter tal. Aí, como eu não sei direitinho como é que a faculdade vai fazer, já que a gente está remoto e não tem expectativa da gente voltar a ter aula presencial, né? Eu acho que vai endurecer mais ainda a restrição no lugar de diminuir a curva, a gente está vendo que está aumentando. Então, eu não sei se isso aqui vai melhorar. Então, dia 12 de junho, a gente tiver com tudo redondinho, tudo prontinho, aí a gente já consegue fechar o PPI sem estresse. Era essa a ideia que eu queria passar para o pessoal, para não esquecer do PPI e já ir me mandando quem já está com o trabalho já encaminhado. Tranquilo, professor. Eu mandei o que a gente tinha pronto para o Jorge, né? Eu, o Jorge, o Thales e o Jonas, né? Jonathan. Não é isso, Thales? Tá ouvindo aí, Thales? Tô ouvindo. Jonathan. Jonathan, Eu tava até pronto. Aí conversando com o Jorge hoje, Valdemir. Assim, foi isso aí, tem que ver como é que tava lá. Tava ele lá, na firma. Pronto. Eu mandei para ele o que tinha pronto, para ele dar uma revisada e complementar alguma coisa a respeito de qualidade, né? A respeito da qualidade do aço. Que o nosso trabalho é falando sobre aço carbônico, né? Certo. E eu amanhã, professor, eu estou vendo que ele não está aqui com a gente nesse grupo. Amanhã eu entro em contato com ele e a gente dá uma organizada nisso aí para até a data limite que o senhor estabeleceu, a gente já lhe enviar aí Pronto. esse PPI aí. Tranquilo. E aí a gente vai conversando. Eu vou fazer esse grupo aqui, vou botar direitinho, para gente, qualquer dúvida, qualquer dificuldade, a gente já vai conversando. Viu? Beleza. Pronto. Tranquilinho. Satisfação. Se cuide. E a gente vai conversando. Zero bronca, cara, porque eu tava na aula aqui, por isso que eu não atendi. Valeu, professor. Valeu. Até mais. Okay? Até mais. Valeu. Tchau. Valeu mesmo. Tranquilo, pessoal? Tudo certinho? Tchau, professor. Até mais. Tchau, tchau. Até mais. Até a semana que vem. Até a próxima.